Olá, queridos alunos, Shabbat Shalom, um sábado de paz para você. Hoje é o nosso segundo estudo bíblico, que você tenha um sábado de paz. Vamos orar ao Eterno para podermos estudar a Santa Palavra de Deus na nossa escola bíblica. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estender as tuas mãos, tu és o Eterno, nos abençoando, nos direcionando, nos levando ao conhecimento da tua palavra. Restaura todas as coisas, restaura o Shabat na nossa vida, o sábado de descanso. Restaura todas as coisas para louvor do teu nome. Nos conduz em paz, nos conduz na presença do Senhor neste santo dia, em estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. É desta maneira, olha, sejam todos bem-vindos e nós vamos aí para o nosso estudo, né, para o nosso estudo bíblico aqui, a segunda parte do nosso estudo bíblico, né? Vamos abrir o nosso PowerPoint aqui para a gente dar início ao nosso estudo. Eu espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênção, uma semana gloriosa, né? Você tenha tido uma ótima semana. Nesta segunda semana, nós vamos aí continuar de onde nós paramos, né, o nosso estudo bíblico aí. Isto aqui, olha só, né? Então, nós temos aí o estudo bíblico de nível número 1, né? A matéria Cuidado com o Mundo. O autor é o apóstolo presidente Maurício Pirelli, né? E o professor sou eu mesmo, pastor Enéas Pereira. Sou eu mesmo, pastor Enéas Pereira, tá certo? A arte também fui eu quem fiz, então nós vamos trabalhando aí. E nós vimos a semana passada o capítulo 1, né, o que é o mundo. Então nós vamos dar uma pequena recapitulada, porque talvez você está começando na segunda aula, mas nós temos a primeira aula já anunciada, tá bom? Aí nós temos aqui da seguinte forma, olha aí, o capítulo 1, o que é o mundo, né? Nós dividimos em 4 partes acerca do mundo. Falamos um pouco sobre o que é o mundo, depois falamos sobre o desejo da carne. Hoje nós vamos falar sobre o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então, recapitulando o mundo, né? O mundo representa todo o sistema governamental, só recapitulando, todo o sistema governamental e que nós falamos na aula passada, que Deus deu ao homem e que o homem transferiu para o maligno, através da desobediência. Nós aprendemos que, através da desobediência, lá no Jardim do Éden, o homem entregou o governo do mundo para Satanás. Então, aqui, olha, os líderes do mundo foram entregues na mão de Satanás. Entretenimento, né? Televisão, entretenimento, está na mão do maligno. Organizações mundiais, política, religião, a religião, pastor, religião também na mão do maligno. Nós aprendemos a semana passada acerca disso. Então, estamos apenas recapitulando o que é o mundo, né? E aí temos o conselho do apóstolo João, que diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não tem como você amar o mundo e amar a Deus. Você tem que escolher, tá bom? E desse jeito nós caminhando nosso estudo bíblico aí. O desejo da carne, nós falamos sobre o desejo da carne, demos aqui exemplos, está na aula passada, tá certo? Para a gente investir um tempo interessante aqui, a gente pode né, pedir para que você veja a aula passada, né? Ela deve estar aí no seu contato, aí no seu WhatsApp, deve ter a aula passada, tá bom? Então, nós vamos nos concentrar hoje no desejo dos olhos, né? Vamos falar sobre o desejo dos olhos e depois vamos falar sobre a soberba da vida. Vamos dividir nosso estudo um pouco em cada um desse. Então, veja bem, o desejo dos olhos. Isso aí, nosso estudo, você tem que ter aí, né, nas suas mãos, o livro Cuidado com o Mundo, né? Você já deve ter o seu livrinho aí, o Cuidado com o Mundo, o seu estudo bíblico. Então, você deve ter preparado aí o seu livro, você deve preparar também um caderno de anotações, porque vai ter coisas que eu vou citar, né? Tem coisas que o professor vai citar, de textos bíblicos, de alguma história, alguma coisa para você pesquisar dentro do estudo, que não está aí na sua tela. Algumas coisas estão aí na sua tela, no PowerPoint, que você está vendo,
outras coisas estão no seu livro, e outras coisas não estão nem na tela e nem no livro, é o que o Espírito Santo vai dando, a gente vai citando textos bíblicos, você anota e vai pesquisar esses textos aí depois, mais adiante, tá certo? Então tá. Agora que você já tem aí o seu livro de estudo, né? O seu livrinho de estudo aqui, vamos ver se dá para mostrar ali para a câmera, dá para mostrar, olha aí, ó, né? Cuidado com o mundo, né? Cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo, tá certo? Jesus, a resposta para o mundo hoje. Então, você estando de posse desse livro, a sua Bíblia também, para você conferir os textos bíblicos, isso é muito interessante. Você tem a Bíblia para conferir os seus textos bíblicos ali, tá bom? Então, tá. Os olhos, né? Estamos aqui na nossa leitura, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Os olhos podem ser fonte de vida, né? Os olhos podem ser fonte de vida. Inclusive, olha, tem um texto bíblico que não vai estar aí, mas que Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então, os olhos podem ser fonte de vida, podem ser fonte de pureza e inspiração, ok? Por quê? Porque vai depender aonde você coloca os seus olhos. O que você está colocando diante dos seus olhos, né? Traz vida. O que você está colocando diante dos seus olhos? São coisas puras, né? Há outro texto bíblico que diz o seguinte, que se alguma coisa deve ocupar a nossa mente, que sejam as coisas que estão no alto, as coisas do eterno, as coisas do reino de Deus. E esses olhos aqui não falam somente do globo ocular, esses olhos falam da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso entendimento. Nós vamos correr isso nos próximos versículos, né? Durante o estudo vai discorrendo isso daí. Então, pode ser fonte de vida, pureza e inspiração, vai depender de quem? Vai depender de você. Ou instrumento de maldade, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas e se os seus olhos forem mal? Olha só, perversão ou desejo mal. Ele pode ser instrumento de maldade, perversão ou desejo mal. Então, na parte que diz que é fonte de vida e de inspiração, o texto bíblico vai dizer o quê? Vai dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, quão grande trevas será o seu corpo, a sua vida, quão grande trevas será. Então, a gente precisa estar atento a isso também, tá certo? Aqui o Dr. W. Evine, ele os descreve como a principal avenida da tentação. Os olhos são a principal avenida da tentação. Lembrando que esses olhos, ele fala não só daqui, ó, da nossa ilustração, desse globo ocular. Aqui é o globo ocular, ó, chamado popularmente a bola dos olhos, né? Ou globo dos olhos. Então, não é esse aqui, não é os olhos, na verdade. Os olhos, na verdade, está aqui na mente da pessoa, né? A mente é que é os olhos. Aqui enxerga e manda lá para o cérebro, né? A mente humana, Jesus, quando se refere sobre olhos, ele vai falar sobre a mente humana. Então, veja bem, tá? A principal avenida da tentação, ou seja, os desejos dos olhos podem ser descritos como gozo mórbido, mal intencionado e egoísta, que se inclui não somente a vista, mas também a mente e a imaginação. Então, olha o que a gente estava terminando de falar, né? Então, não é só esse globo ocular, é a mente e a imaginação. Então, o olhar, ele vai além do ver. Com esse globo ocular, você está vendo, mas você olha com a mente. Então, aqui já vai para o mais profundo, vai para a mente, vai para a imaginação, não é verdade? Olha só o que diz a Bíblia, olha. A Bíblia nos ensina, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então, o globo ocular só maquina tudo isso? Não. O globo ocular vê, manda para a mente, e a mente traz as imaginações, não é? Como que um globo ocular desse vai fazer isso aqui, olha? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Então, como que de olhar somente você vai adulterar? De ver? Não. Os seus olhos vão ver, mas vai levar para a sua mente e vai para a sua imaginação. Isso vai criar um cenário. Então, esses olhos, o desejo dos olhos, não está nesse órgão do nosso corpo, é o globo ocular, ou chamado olhos, que vê. Não, não é somente os olhos que veem, leva para a mente e que causa essa imaginação toda aí que o texto bíblico está se referindo. Então, queridos alunos, nós temos que ter esse cuidado, né? Um cuidado extraordinário com o que diz a palavra do Eterno, tá bom? Então, nós estamos discorrendo o desejo dos olhos. E tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso tema central, que é cuidado com o mundo. Então, para você ter cuidado com o mundo, você tem que ir fechando essas brechas, né? Fechando essas brechas, o desejo dos olhos, você tem que dominar esse desejo dos olhos. No nosso livro de estudo, Cuidado com o Mundo, o nível de número 1, na página de número 2, no penúltimo parágrafo, vai estar escrito assim, olha, os desejos dos olhos não incluem somente a vista, mas também a mente e a imaginação, e buscam ser satisfeitos por meio de pornografia, literaturas ou filme que não edificam, criando um vício que somente pode ser saciado, cedendo aos prazeres da carne. Olha só que interessante. Isso está no nosso livro de estudo, na página de número 2, no penúltimo parágrafo. Então, veja bem que interessante. Esses desejos incluem a mente, não somente a vista, mas também a mente e a imaginação, e buscam ser satisfeitos por meio de pornografia. Então, os desejos dos olhos têm muito a ver com isso, com o que você vai colocar diante dos seus olhos. Você já percebeu como que é tentador quando você está, por exemplo, você está em casa sozinho, você que é homem, e você que é mulher também, e você está passando canais, e de repente chega num canal que está passando uma cena, né, ou de sexo, ou uma cena mais apimentada. Você já viu quanto é tentador você parar e ficar olhando, parar e ficar observando aquilo, parar para assistir aquilo? Então, ou seja, é você ceder aos desejos dos olhos. Agora, você já percebeu que tudo, absolutamente tudo, envolve a pornografia? E um outro dado muito triste, que as maiores indústrias de pornografias são de servos de Deus, você sabia disso? As maiores indústrias de pornografia de Hollywood são de judeus. São de judeus. Isso é uma vergonha, mas é uma grande verdade. Se você for pesquisar, as maiores indústrias de pornografia de Hollywood são dos judeus. E os judeus é o povo do Eterno, é o povo que guarda a lei, que guarda a Torá, que guarda a palavra do Eterno. E são deles. A maioria dos filmes de Hollywood, as produtoras são de judeus. Por isso que você vai ver nos filmes, a maioria de filmes, você vai ver citando costumes judaicos, filmes que envolvem os judeus nas cenas, filmes que envolvem personagens do judaísmo. Você vai ver isso aí nos filmes. Por exemplo, o Super-Homem, o Superman, eles são inspirados na figura de Moisés. Se você for pesquisar, eles são inspirados na figura de Moisés. Né, que para o judeu Moisés é a maior figura de maior importância na Bíblia Sagrada, é Moisés, porque eles não receberam a Yeshua, não recebeu a Jesus como Messias, então eles ainda têm até hoje Moisés como maior figura de profeta, como maior figura bíblica para eles, ok? Agora, essa pornografia, ou literaturas, ou filmes, né, eles não edificam em nada. Eles só vão criar o quê? Um vício, eles vão trazer eles vão trazer esse desejo dos olhos. E que uma vez está diante dos olhos, vai vir para a mente, para a imaginação. Olha aqui onde nós trabalhamos aqui, olha. Estamos trabalhando mente e imaginação. Vai para a mente vai criar um cenário e daqui a pouco você está envolvido em pornografia. E um outro dado aqui para os alunos, falando sobre desejo dos olhos, a pornografia, ela é tão perigosa
quanto drogas. Por exemplo, em estudos nos Estados Unidos já foi comprovado, seriamente, estudos sérios já foram comprovados que o efeito da pornografia no cérebro humano é a mesma coisa que o efeito da cocaína. Olha que coisa terrível. De repente você fala, eu não uso drogas, eu não uso, faço uso de cocaína, de drogas, mas de repente se você é viciado em pornografia, de repente você vê pornografia e é viciado em pornografia. A pornografia, isso é dado científico, você pode pesquisar o quanto você quiser, você vai encontrar isso. A pornografia, ela é tão destrutiva, ela destrói tanto a mente humana, o cérebro humano, quanto a cocaína. Ela é tão dependente, ela causa dependência da mesma forma que a cocaína. Isso não é terrível? Então, nós precisamos estar atentos acerca disso, porque o diabo ele vai usar sempre das artimanhas. Falando do desejo dos olhos, foi a primeira queda lá no Jardim do Éden. Lembra o que Satanás disse para Eva? Quando ele aponta para a árvore, ele mostra o fruto, e ela viu que o fruto era bom para se comer, desejo dos olhos. Então, os olhos desejou, ou seja, como disse aqui o escritor aqui, olha, o doutor W. Vini, ele vai dizer o seguinte, a principal avenida da tentação são os olhos. Então, tudo vai passar diante dos seus olhos. Você não pode deixar entrar na sua mente. Tudo que os seus olhos enxergar, você não pode deixar ir para a sua mente. Não pode deixar ir para a sua mente. Não pode, tá certo? Você não pode. Então, nós vamos descorrendo aqui. Esses perigos nós temos que tomar cuidado. Na página 2, no penúltimo parágrafo, ainda vai dizer assim, olha, geralmente os desejos são alimentados por pensamentos que induzem a ver o pecado com agrado. Com agrado, prazer e cobiça, levantando argumentos para justificá-lo, fazendo parecer insignificante e declarando que, como não foi levado a cabo, não é pecado. Além disso, impede de ver as consequências que o seu comportamento disso impede de ver as consequências de seu comportamento. Pode trazer para a sua vida e para a vida de quem você ama. Pode trazer destruição. Então, ou seja, esse comportamento, ele vai trazer destruição. O desejo dos olhos, ele é progressivo. Voltamos lá no Jardim do Éden novamente. Os olhos de Eva, o que eles fizeram? Eles viram. O inimigo vai falar sobre isso. Olha, e ela olhou e viu que o fruto era bom para comer. Mas depois que os olhos viu, subiu para a mente. Olha só. A mente já foi produzindo. Depois veio para a imaginação, até a consumação. E aí a palavra de Deus diz que o pecado, uma vez gerado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, olha só. Começa com o desejo dos olhos, como na nossa leitura. Geralmente, os desejos dos olhos são alimentados por pensamentos que induzem a ver o pecado com agrado, prazer e cobiça, levantando argumento para justificá-lo. Fazendo como? Fazendo parecer insignificante. Então, de primeiro passo, parece que não tem problema nenhum, parece que não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu só olhei, não tem nada a ver. Mas aí você olha e a sua mente começa a ser afetada, e a imaginação vai sendo trabalhada, como Jesus diz aqui, olha, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o adultério, aqui Jesus está falando, o que ele quer dizer com essa palavra? Ele quer dizer que o adultério o adultério não é mais como era na antiga aliança. Na antiga aliança, para uma pessoa ser acusada de adultério, ela tinha que ser pega no ato físico do adultério. Ou seja, para alguém ser acusado de adultério, a pessoa tinha que estar no ato sexual com outra pessoa. E adultério é a prática sexual entre duas pessoas, uma pessoa casada e uma pessoa solteira. Isso é adultério.
ou entre duas pessoas casadas que não é o seu parceiro, também é adultério. E a lei de adultério, ela era muito severa, porque ela era uma pena de morte, era chamada pena de morte. Então, não podia simplesmente, tinha que ter muitas provas contundentes acerca do adultério para poder ser executado a pena de adúltero e ser executado a pena de morte. Então, o que é que acontecia? Ambos tinham que ser pego em adultério. Lembra quando trouxeram aquela mulher aos pés de Jesus, a mulher adúltera, e que todos queriam apedrejar ela, e Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, diz a Bíblia, e Jesus faz uma pergunta para aquele povo: quem não tem pecado atira a primeira pedra? E aí o que acontece? Ninguém atirou pedra naquela mulher, todos foram embora. Por quê? Porque todos tinham pecado. Agora, tem uma explicação lógica para aquele texto. Por que Jesus sabia que todos tinham pecado? Sabe por quê? Porque na lei dizia que quando alguém era pego em adultério, tinha que trazer diante do sacerdote ambos os adúlteros. Ou seja, trouxeram só a mulher. Onde estava o homem que ela estava adulterando com ele? Então, eles esconderam esse homem. Pode ser que esse homem seja uma figura importante da sociedade. Por que eles deram cobertura para o homem e trouxeram só a mulher? E disseram que ela foi pega em adultério. Mas ela estava adulterando com quem? Cadê o cara? Por isso que Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Todos eles tinham pecado. Qual era o pecado? O pecado de acobertar o pecado de outras pessoas. Sabia que acobertar pecado de outros também é pecado? Você que as pessoas têm confessado o pecado para você, você tem guardado para você o pecado, em vez de ajudar a pessoa ou de levar até o seu pastor, até um líder para resolver a causa, você tem aconselhado e ocultado o pecado junto. O que vai acontecer? Você se torna participante. Então, por Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí ninguém atirou porque todos tinham pecado, porque, na verdade, o adúltero não estava ali, só estava a mulher adúltera. Mas o homem não estava. Aí Jesus vai mudar aqui, Jesus vai dizer assim: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, não é mais como de antigamente, não precisa trazer os dois ali na presença para ser adultério. O adultério agora está atrelado ao desejo dos olhos. Eu olhei e desejei sexualmente uma mulher, eu já estou adulterando com ela, estou em pecado de adultério. Misericórdia, hein? É ou não é? Misericórdia. Olhou para um homem com desejos, né? A mulher também pode acontecer, lógico. Olhou com um homem com desejos sexuais, pensou nele com desejos sexuais, não é o seu marido. Isso é adultério. É perigoso ou não é? Muito perigoso. A gente precisa ter cuidado com isso daí, tá bom? Então, vamos lá. No nosso livro, ainda lá na página de número 3, nosso livro na página de número 3, lá em cima na página vai dizer assim, olha: o inimigo lhe mostra o bem que aconteceu, o prazer que sentiu e o prazer que seria voltar a experimentá-lo. Acompanha esse pensamento com confirmação como: não há nada demais, todo mundo faz. Não posso tornar-me fanático. Então, veja bem, essas são as ilusões de Satanás, as estratégias, as armadilhas de Satanás, né? Todo mundo assiste esse tipo de filme, então eu vou assistir, não tem nada a ver, né? Quando passa a cena perigosa, você até pula lá, né? Mas já pegou a sua mente aí, viu? A mente não se concentra nas consequências, que mais cedo ou mais tarde chegarão, e sim no prazer e no desejo que se quer sentir outra vez. Ou seja, a pessoa se entrega aos desejos dos olhos, a mente vai ficar tomada, a imaginação vai ficar tomada e o corpo vai ceder. Ainda sobre o adultério, isso é muito perigoso. Ninguém da noite para o dia cai nesse laço de adultério. Não, da noite para o dia ninguém. Você vai ver o adultério que Davi comete. Ele está na varanda. Desejo dos olhos. Ele vê, olha só, desejo dos olhos. Ele viu a mulher nua, Betseba. Ele vê a mulher nua. Depois desce para a mente. Ele vai arquitetar um plano. E qual é o plano dele? Chama aqui a mulher. Ele chamou os servos, perguntou sobre a mulher, mandou chamar a mulher,
e deitou com a mulher. Cometeu adultério com ela. Então, o adultério não, ele não acontece uma piscada de olhos. Ele é gradativamente. Primeiro, os olhos vão desejar, vai descer para o coração, que mente e coração aqui é a mesma coisa, né? O coração e a mente, a imaginação, e vai acabar no ato consumado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos concluir essa parte do desejo dos olhos para nós irmos aí para a soberba da vida, tá bom? E, como podemos ver, né, está aqui embaixo, olha, como podemos ver, a influência dos desejos dos nossos olhos é grave. Manipula nossa mente e nos leva a esquecer o que Cristo fez por nós. Isso é o pior de tudo. É você voltar para trás. É você, uma vez já ter os seus olhos libertos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Calvário, você jogar tudo fora, trocar o sacrifício de Jesus, os dons, tudo que o Senhor colocou na sua vida, você trocar pelo desejo dos olhos, pela cobiça da carne, por estas coisas. Tá certo? Acho que ficou bem explicado o texto, o nosso tema, né? Então, vamos para a soberba da vida. Então, na soberba da vida, nós vamos andar um pouco menos do que na avenida ali da tentação, né? É ou não é? Então, vamos lá. A soberba da vida refere-se a acreditar que o sentido da vida encontra-se na aparência e no preço das coisas, e não no valor que Deus lhe tenha dado. Então, a soberba da vida é isso que nós vivemos nesses dias atuais, né? Então, uma palavra bem atual, que vivemos nesses dias atuais, a soberba da vida, onde tudo, o preço parece estar nas coisas, né? Parece que não tem valor, parece que não tem valor. Você compra um aparelho hoje, por exemplo, um videogame, hoje ele custa R$5.000, daqui a um ano, ele já vai cair para R$2.000, já vão lançar um de R$10.000. Então, a soberba da vida, acredite-se no sentido da vida, encontra-se na aparência e no preço das coisas, e não no valor que Deus lhe tem dado. Então, o valor dado por Deus é diferente. Tem até historinha lá, né, de que Satanás não sabe a diferença entre preço e valor. Entre preço e valor. Ele não sabe a diferença entre preço e valor. Ele, não conhecendo o valor da nossa alma, estabeleceu um preço. Ele diz para Jesus: se você quer comprar as almas do mundo, eu vou colocar um preço nelas. E o meu preço é a sua morte na cruz do Calvário. Você tem que morrer. E Jesus foi lá e pagou o preço. Por que Jesus pagou o preço? Porque ele sabia do nosso valor. Jesus pagou o preço porque sabia do nosso valor. Mas Satanás não sabia do nosso valor, ele sabia do preço só. Então, olha só, olha aqui, na aparência e no preço das coisas, e não no valor que Deus lhe tem dado. Então, a nossa vida, a soberba da vida trabalha com isso, com aparência. A soberba da vida trabalha, né, com essas ilusões. A soberba faz alusão a deixar levar-se pela superficialidade, coisa superficial. Incha o ego, nos faz crer que somos mais valiosos pela posição, pelo dinheiro e pelos amigos. Estas vaidades convertem-se em fraquezas. É ou não é? É o retrato, é um estudo bem atual ou não é? É o retrato do que nós vivemos nesse mundo ou não é? Que as pessoas, elas são reconhecidas, valorizadas, né, pelo dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem amigos. Se você não tem amigos, se você não tem dinheiro, você não tem amigos. É assim ou não é? É verdade. Tem um amigo meu, já faleceu, o presbítero João Ferreira. Ele já é falecido. Mas ele sempre dizia que quando eles eram crianças, eles eram muito pobres, muito pobres.
E ele diz que não se lembra de um domingo que algum parente foi na casa deles. Por quê? Porque eles não tinham almoço para oferecer, não tinham comida para oferecer. Então ninguém ia na casa deles, nem no domingo e nem dia nenhum. Outros da família que tinham condiçãozinha melhor, a casa via cheia de pessoas. Eles iam almoçar um nas casas dos outros. Mas a família dele, e ele e a família dele, não, ele e a família dele não era convidado para nada. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro, né? E aí, um dia, para a glória de Deus, Deus mudou a vida deles e eles passaram a ter muito dinheiro, né? Ter muito dinheiro. E aí não faltou mais pessoas nas suas casas, com certeza. Mas é essa a visão do mundo, isso é a soberba da vida. A soberba da vida vai transitando nessas áreas aqui que nós estamos vendo, tá bom? Pelo valor que é dado, vaidades convertem-se em fraqueza, em quem lhe dá lugar e fazem crer que são elas que lhe dão posição entre as pessoas que os rodeiam. Por essa razão, alguns passam por cima dos outros, olha só, violando princípios bíblicos e a vontade de Deus. Então, por causa da soberba da vida, alguns atropelam. E isso a gente vê também na igreja, irmãos, infelizmente, não no mundo somente, mas na igreja. Por essa razão, alguns passam, tá, já vimos aqui, atrás dessa aparência esconde sua insegurança. Um exemplo disso é quando gasto mais do que ganho, vivo com dívidas que me roubam a paz. Não abandono este hábito, mas quero aparentar que sou rico, comprando roupas de grife, celular ou frequentando os lugares ou seja, lugares importantes, lugares que estão na moda. Um exemplo, Outback, né, que a garotada fala, Outback. Aí eu não sei, nunca fui no Outback, mas você vai no Outback, eu acho que numa noite você come um lanche, acho que é R$100. R$100 hoje, se Deus não tiver misericórdia, eu vou ter que trabalhar 2 dias pesado para ganhar R$100 e comprar 3 quilos de carne para comer durante uma semana. Então, isso é soberba da vida. A pessoa vai viver de uma forma que não condiz com a vida dela. E aí ela entra em dívida, ela perde a paz. E é claro que isso aqui vai terminar onde? Nos braços de Deus. Porque vem a dívida, vem a perturbação, e a pessoa vai ter que ir lá diante de Deus, pedir para Deus ter misericórdia, para Deus socorrer, para Deus... E às vezes até falamos que é problema de Deus, né? Que Deus não está nos honrando direito. Mas, na verdade, nós podemos estar caindo nesse problema da soberba da vida. Deus quer que sejamos prósperos? É óbvio que sim. Quando o amamos, ele nos leva a uma boa posição. Nosso valor é dado por Deus e não por benefícios. Se o buscarmos em primeiro lugar, tudo mais será acrescentado. Ganharemos o respeito e a autoridade dados pelo Senhor e não pelo dinheiro. Essa é a plena vontade de Deus para a nossa vida. Vou dar um texto bíblico para você, o Evangelho de Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Você faz um estudo lá do texto, chamado exegese. Examine esse texto e você vai ver o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas lá do texto? Você vai ver lá que todas essas coisas, elas são o que nós precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para nos alimentar. Você observa lá, tá bom? Olha só, a soberba tem muitos filhos: orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio desmedido e exibicionismo. Eu vou falar rapidamente o significado de autossuficiência. Esse, para mim, é muito perigoso, a autossuficiência. Olha aqui no dicionário o que diz sobre a autossuficiência. Olha, a autossuficiência refere-se ao estado de não... Opa, saí da tela. A autossuficiência se refere ao estado de não necessitar de qualquer ajuda, apoio ou interação de outros. E é aí que está o grande problema para sobreviver. E aí que está o grande problema da soberba da vida, a autossuficiência. Ou seja, soberba da vida, daqui a pouco você não depende de Deus para nada. Ah, não, eu estudei, eu me preparei, fiz faculdade, eu corri atrás e tudo mais, por isso que eu estou nesse posicionamento. Não.
Isso é autossuficiência, isso é soberba da vida. Primeiro você vai ter que colocar, não, Deus me ajudou, Deus... Você depende de outras coisas, de Deus, de outras pessoas que lhe indicaram, né, de outras pessoas que te indicou um curso, te indicou um livro para você ler, outras pessoas que te incentivou a estudar, como a gente está incentivando você a fazer escola bíblica, como a gente está incentivando a estudar teologia. Nós temos um testemunho do pastor Reinaldo Pinheiro, lá do Ibicamp, que ele começou fazendo teologia. A partir dali, ele pegou gosto pela faculdade de teologia, aí ele fez outras faculdades, se formou em direito, e assim a vida dele prosperou e muito, mudou e muito. Tá certo? Então, a autossuficiência, não, ela faz parte da soberba da vida. Isso não é bom, tá bom? Aí você pode pesquisar aqui os demais, o significado, para você ficar mais completo aí no seu estudo. Tá certo? Que Deus abençoe aí. Nós já estamos indo para o encerramento dessa segunda aula, né? A nossa segunda aula desse tema. Aqui é o nosso último, isso é o nosso último slides. Então, nós vamos voltar para a nossa tela inicial e você já tem aqui, tá certo? Então, é isso aí, queridos alunos. Fechamos aí o capítulo 1, né? Primeiro capítulo do nosso estudo Cuidado com o Mundo. Nós fechamos ele hoje na nossa segunda escola bíblica, tá certo? Então, até o nosso próximo sabá. Até o nosso próximo sabá, e é claro, você já sabe, Shabbat Shalom, ou seja, tem um sábado de paz, ou um sábado de paz. Então, até a nossa próxima aula no sábado que vem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno estenda as mãos sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Até sábado que vem. Firme na rocha.